Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, aí vem os 40 dias, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Agora entram os 2 personagens no versículo 25, a partir desse versículo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, preste atenção nesses detalhes, gente. Movido pelo Espírito, ele foi ao... O que estava acontecendo no templo? Você lembrou agora o que estava acontecendo no templo? José e Maria tinham levado aquele bebê, aquele menino de 40 dias de vida. Talvez ali, final de novembro, se fosse nos dias de hoje. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Todos os meus olhos já viram a tua salvação. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, grave isso, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento, elevação, de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, a Maria, uma espada atravessará a sua alma. E agora entra a outra personagem da história. Estava ali a profetisa Ana. Estava onde? Estava onde? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Preste atenção nos detalhes. Tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de casar. Vai entendendo. Casou. Quanto tempo ela ficou casada? E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando de dia e noite. Orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, naquele exato momento. Já está percebendo alguns detalhes, né? Está clareando algumas coisas. Deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, ou de Jerusalém, ou do povo, do seu povo. Aqui nós vemos um momento que parecia ser como qualquer outro. Um casal
que estava levando um bebê ao templo para apresentá-lo ao Senhor e oferecer as suas ofertas a Deus, ofertas de consagração. E ali estavam Simeão e Ana. Era um dia que para todo mundo era um dia como qualquer outro. Pessoas passaram ali ao redor do templo, homens e mulheres de Deus passaram a metros de presenciar esse momento maravilhoso, mas não presenciaram. O momento em que o menino Jesus é apresentado ao Senhor. Simeão era um homem piedoso e justo, e ele, como diz no versículo 25, enquanto eu vou falando, você vai postando ali, esse homem piedoso e justo, ele vivia com essa expectativa da consolação de Israel. Diga, expectativa. Está gravando essa palavra. Simeão, ele era um homem de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e eu quero dizer para você que o Espírito Santo nem tinha vindo ainda na terra, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. O Espírito Santo, antes de Jesus, ele vinha sobre algumas pessoas que eram dignas de receber a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nem estava morando nas pessoas ainda. Ele vinha sobre algumas pessoas para cumprir algumas missões específicas. Vinha sobre pessoas específicas. E Simeão era uma dessas pessoas. E o Espírito Santo vinha sobre ele. E o Espírito Santo fez o quê? Você percebeu que o Espírito Santo fez na vida de Simeão? No dia em que Jesus é levado ao templo, o Espírito Santo revela isso para Simeão. Deixa o 27. O Espírito Santo direciona Simeão para o templo, para que ele pudesse estar naquele dia, naquela hora, presenciando esse momento que aos olhos das pessoas era um dia como qualquer outro. Mas naquele momento estava acontecendo um reboliço no mundo espiritual. Naquele exato momento, os anjos estavam vibrando. Aquele momento que ninguém, ou quase ninguém, percebeu o que estava acontecendo. Aquele momento em que parecia um dia ensolarado ou um dia nublado como qualquer outro. Aquele dia que talvez uma pessoa pensou, eu vou no templo. Não, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Perdeu a oportunidade de estar lá. Aquele momento em que Jesus estava sendo apresentado diante do Senhor. Aquele momento, o Espírito Santo revela para Simeão e o conduz até lá. E nós vemos aqui mais alguns detalhes da vida de Simeão. Simeão, além de ser um homem justo e piedoso, nós vemos ali escrito que ele sabia algumas coisas que até mesmo os apóstolos não sabiam. Já parou para perceber? O que ele diz ali naquela canção de louvor? O que ele diz ali nos versículos 29 diante, eu quero relembrar aqui para vocês. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ele vivia nessa expectativa de poder ver aquele que viria ser o Salvador do mundo. Ele vivia com essa motivação. Ele vivia com esse coração inclinado em estar com Jesus, porque o Salvador não tinha vindo ainda. Então o povo de Deus vivia nessa expectativa. Você vê igualmente Ana ali no final, quando percebeu que era o Salvador, também direcionada pelo Espírito Santo para ir lá naquele exato momento. O que ela faz em seguida? Ela vai falar para aqueles que também tinham essa mesma esperança, expectativa.
Pessoas que têm uma expectativa diferente das outras. E por conta dessa expectativa, podem estar no dia e na hora exatos. Dia e hora corretos. Para experimentarem aquilo que tanto esperam. Mas Simeão continua dizendo, 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. E agora o detalhe, luz para a revelação aos gentios. Você sabe o que significa gentios? Gentios são as pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Hoje seriam as pessoas que não conhecem a Jesus. E se você conhece os evangelhos, você sabe que no começo, quando o evangelho começou a ser proclamado, os próprios apóstolos, eles achavam que era só para os judeus. E aí quando Paulo começa, Pedro, teve situações com Pedro, teve situações com Paulo, e chegou um certo tempo em que eles perceberam que o evangelho era para toda a humanidade. Que até mesmo os gentios receberam o Espírito Santo, como Pedro viu, receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Isso aconteceu comigo também. Paulo viu a mesma coisa acontecendo. Mas esses homens tiveram contato com Jesus, tiveram o ensino de Jesus, só que Simeão não. Está percebendo o detalhe? Simeão teve instrução direto do Espírito Santo. Simeão sabia que o Salvador viria para os gentios e para o seu próprio povo, como diz em seguida. Está reparando os detalhes? A vida de Simeão, estamos aqui destrinchando a vida de Simeão. Sabe por quê, gente? Porque, como Simeão e Ana, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, aonde Jesus está. Você quer? E o tema dessa palavra é quando ele chega. E onde Jesus está, eu quero estar. Estamos aqui reparando na vida de Simeão, o que fez com que esse homem experimentasse algo que mais ninguém, além dele e de Ana, experimentasse. O que fez com que esse homem soubesse daquilo? Esse homem teve revelação do Espírito Santo, da missão de Jesus. Esse homem, Simeão, ele sabia até das turbulências religiosas que iam acontecer, porque ele fala, no momento em que abençoa Jesus, ele fala, esse menino veio para a queda e a elevação, o soerguimento de muitos. Ele sabia a turbulência que ia acontecer em todo o planeta durante toda a eternidade, como está acontecendo agora. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E é o livro que mais tentaram destruir durante todas as eras. Você que conhece a história sabe disso. É o livro que mais tentaram destruir. É o livro mais amado do mundo por alguma parte, uma parte de pessoas, a ponto de, em lugares proibidos, a Bíblia chegar de forma escondida, clandestina, e as pessoas pegarem a Bíblia e beijarem, amarem, isso que a gente tem aqui de forma farta. Isso acontece hoje, gente. E também é o livro talvez mais odiado do mundo por algumas outras. Já parou para perceber? Não tem livro mais odiado no planeta e não tem livro mais amado no planeta do que a Bíblia. Já parou para perceber? Por quê? Porque ela fala do plano de Deus desde o início, antes da criação, até o final, depois que tudo acabar. E o Espírito Santo vai trazendo revelação, como tem trazido para você. E eu sei que o fato de você estar sentado nessa cadeira hoje é porque, de alguma forma, o Espírito Santo tem falado com você. De alguma forma, o Espírito Santo está, ainda que você não perceba,
o Espírito Santo está trabalhando no seu coração algo. Ele quer te levar a estar constantemente no lugar certo, na hora certa, aonde Jesus está. Esse Simeão era um homem que era versado na palavra. Porque para ele saber isso, ele tinha que ser versado nas Escrituras. Ele tinha que conhecer o que ia acontecer. As profecias, conhecer dos profetas. E ele então estava aqui declarando o que Jeremias havia dito, o que Isaías havia dito, o que Ezequiel havia dito. São palavras proféticas que estavam ali queimando no coração de Simeão, e ele ansiava por esse momento, como todo o povo de Israel ansiava também. E grande parte até hoje espera, porque o povo judeu ainda espera o Messias, só que ele já veio, só que ele vai voltar. E nós esperamos por ele também, amém? E esse Simeão é um homem que, por ser versado nas Escrituras, buscava Deus, e você vê claramente que ele era um homem de oração, porque para receber revelação de dia e hora específicos, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Sim ou não? Imagina, você tem um plano hoje, e você quer acertar nos seus planos. Esse momento de reflexões, terminando um ano e começando um outro, todos nós queremos entrar em 2024 e viver um ano sensacional, amém? E 2024 vai ser o ano da edificação. 2024 já é para nós o ano da edificação, e na sua vida vai ser também. E numa edificação a gente firma bem as bases, firma bem os pilares, e começa a fazer uma construção linda, e essa construção, primeiramente, ela é espiritual, é no seu interior, é na sua estrutura interna, espiritual, emocional, física, mental, projetos, planos, ações. 2024 vai ser um ano muito diferente, gente. Eu sinto isso claramente e não tenho receio nenhum de falar que está gravando. 2024 vai ser um ano de muitos desafios, mas esses desafios eles vêm para serem pontes de vitória para aqueles que andam em Deus. Porque da mesma forma que Simeão e Ana tiveram o entendimento, a revelação do dia e hora certos para estarem com Jesus, assim serão com aqueles que andam como Simeão, buscando a Deus, intimidade com o Espírito, vivendo na mesma expectativa. Estarão vivenciando situações que os outros não estarão vivenciando. Eu quero profetizar na sua vida que isso vai acontecer em 2024. Será um ano de revelações, será um ano de presença de Jesus a ponto de você perceber, discernir aquilo que hoje você não percebe. Mas aquilo que é para ser vivido no ano de 2024, você vai ter revelação do Espírito Santo como Simeão teve. Você terá direção para ir no tempo certo, para o lugar certo, para fazer a coisa certa. Em nome de Jesus, quem recebe, diga eu recebo essa palavra. Agora a gente vai para Ana. Ana casou ainda jovem. Foi casada durante 7 anos. Seu marido morreu. E ela se consagrou completamente a Deus. E essa mulher muito idosa, como diz no versículo 36, essa mulher, ela se consagrou, ela colocou a sua vida em Deus em primeiro lugar. É uma consagração completa, porque naquela época não era fácil ser viúva. Naquela época, ser viúva era ser meio escanteada, colocada de lado. Mas ela se consagrou a Deus e, como diz as Escrituras, ela vivia essa vida de consagração a Deus, coloca o 37, com serviço, com orações, com jejuns. E ela vivia também nessa expectativa, porque você vê logo em seguida, no finalzinho, versículo 38, eu quero repetir propositalmente, tendo chegado ali naquele exato momento,
Foi por acaso que ela chegou ali no exato momento? Tem aquela jesuicidência? A nossa vida com Jesus tem muitas jesuicidências. Encontrar pessoas certas no lugar certo. Entender de Deus aquele sinal de Deus, aquele recado de Deus, ter aquele toque de Deus no momento certo, na hora certa, estar no lugar certo com as pessoas certas. Essa Ana estava ali naquele exato momento em que Jesus é levado ao templo para ser apresentado. E ela tem essa experiência maravilhosa, essa mulher consagrada a Deus. Essa mulher que não se importava com o que os outros pensavam. Essa mulher viúva, deixada de lado, ela vivia para Deus. Ela colocava Deus em primeiro lugar, não os homens. E literalmente os homens. Literalmente. Porque uma mulher jovem poderia depois ter se casado, isso no conceito judaico, normalmente dentro do parentesco familiar do marido, mas ela decidiu viver exclusivamente para Deus. E ela tem essa experiência que ficou marcada para a história, e o nome dela ficou marcado na história porque você está ouvindo o nome dela. Simeão e Ana, duas pessoas que marcaram a história, que estão nos ensinando agora, que estão nesse Natal, nessa época em que estamos aqui celebrando o nascimento do nosso Salvador, essa época que a gente lembra de paz, lembra de harmonia, lembra de alegria. Nós estamos aqui falando sobre Simeão e Ana, que estavam lá no momento que parecia ser um momento como qualquer outro, mas era um momento marcante na terra e no céu. Tem momentos na nossa vida que são assim. São momentos como qualquer outro. As pessoas não vão perceber. Até mesmo as pessoas de Deus, muitas não vão perceber. Mas a palavra, nessa noite, vem na seguinte direção. Deus quer que você perceba aquilo que os outros não vão perceber. Por N fatores. Por vários fatores. Existem muitas variáveis. Deus não tem prediletos. Por que foi Simeão e Ana? Claro, aqui não fala de outras pessoas. Mas tenho certeza que milhares de pessoas que poderiam ter essa revelação não tiveram. Quem sabe até ouviram do Espírito Santo e não obedeceram. Quem sabe até o Espírito Santo tentou falar para elas, mas elas não ouviram porque estavam ocupadas com tantas coisas. Talvez poderiam estar ali, mas tinham outras prioridades. E isso acontece na vida dos cristãos. Tem a mesma oportunidade. Todos nós temos a mesma oportunidade de estarmos no lugar certo, na hora certa, e termos experiências que marcam a nossa vida, a nossa história. E não somente a nossa, a de outras pessoas também. Mas vamos aprender com Simeão e Ana nessa noite. Eram pessoas consagradas a Deus. Viviam com a expectativa da salvação. Isso conduzia suas vidas. Eles viviam com a motivação de levar isso para as pessoas. Ana sai dali e vai contar para quem tinha a mesma esperança. Ela vai falar, olha, o Salvador chegou, que a gente tanto esperou. Está ali, menino, e o nome dele é Jesus. Jesus, o nome tão comum, talvez alguns falaram. É, o nome do Salvador, o ungido, o Cristo, é Jesus. E ele já chegou. E nós, homens e mulheres de Deus, entramos numa nova era. Você está percebendo? E eu fico imaginando tantas pessoas que não perceberam. Tantas pessoas que continuaram vivendo como sempre. Mas eu quero muito discernir o tempo.
Eu quero muito discernir os locais. Eu quero muito estar onde Jesus está, porque ali eu sei que eu estou no lugar seguro. Você concorda? Agora, vamos falar de Jesus. Houve algum alarde no dia em que Jesus foi ao templo? Eu quero aqui compartilhar agora um detalhe sobre a vida de Jesus que faz toda a diferença. O dia que Jesus nasceu foi revelado para algumas pessoas, como você provavelmente já sabe. Esse dia em que ele foi levado ao templo para ser consagrado a Deus, tinha alguma festa? Tinha alguém falando nas redes sociais? Vamos colocar no contexto de hoje. Estava viralizando no Instagram? Se Jesus estivesse sendo apresentado no templo hoje, você acha que seria assim, ó? Chegou o Emanuel, Deus conosco, chegou o ungido Cristo, e começa a viralizar no Instagram. Você acha que ia ser assim? Na volta vai ser, tá? Todo mundo vai ver. Vai ser numa pancada só. Tá? Quando ele aparecer, todo mundo vai saber. Quando ele voltar. Tá? Você já teve uma experiência de estar num outro lugar? Você já parou para pensar nisso? O mesmo sol que está lá na Europa é o mesmo sol que aparece aqui? É coisa de louco, né? A mesma lua, agora aqui, mesma lua, nem sei se está com lua hoje, mas a mesma noite, a mesma lua que nós vemos aqui, está sendo vista lá no Chile, com poucas horas de diferença. Está sendo vista na Argentina, a milhares de quilômetros de distância. Da mesma forma, Jesus voltará para nos buscar. Todo mundo vai saber. Só que até ali, muita coisa vai acontecer. E estar com Jesus para toda a eternidade vai depender do que nós fizermos até ali. E eu quero fazer igual Simeão e Ana, vivendo uma vida consagrada, vivendo uma vida para Ele. As pessoas podem não perceber e muitos não vão perceber. Da mesma forma como aconteceu no dilúvio com Noé. Todo mundo foi avisado, mas não ouviram. Da mesma forma foi quando Jesus nasceu e nesse momento também, quando ele é apresentado ao templo. Jesus, ele veio de uma forma simples. Jesus nasceu num lugar simples, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Num lugar humilde, num lugar que não era propício para um bebê nascer, num lugar que não tinha todas as condições higiênicas. Jesus vivia numa família simples, tinha um nome simples, e a palavra do Senhor diz que ele nem bonito era. Isso me consola demais. Jesus era simples. E esse acontecimento que nós estamos falando aqui foi um acontecimento simples. Apenas um encontro de um pai e uma mãe levando um bebê para ser apresentado no templo. Apenas um encontro dessa família com Simeão e Ana no templo. Mas é um momento que, apesar de ser simples, é um momento profundo e eterno. E eu quero dizer uma coisa para você. O real sentido da vida está nas coisas simples. A gente vive buscando tantas coisas. A gente vive dando valor para tantas coisas que são grandes aos olhos do mundo. Nós colocamos como prioridade coisas que, aos olhos das pessoas, serão vistas, reconhecidas, mas o real sentido da vida está na simplicidade de um abraço, na simplicidade de poder reparar a beleza das coisas simples. Você olhar para uma pessoa da sua família, olhar para o seu cônjuge
e olhar, lembrar das coisas boas. A gente tem uma facilidade para lembrar das coisas ruins, a gente reclamar da vida, das coisas que estão ruins, não é verdade? Sim ou não? A gente dá mais foco para as coisas que a gente está precisando, as coisas que precisam mudar. Mas nós precisamos olhar para as coisas simples e agradecer a Jesus, agradecer a Deus, valorizar, elogiar. Pequenos elogios, pequenas expressões de gratidão, valorizar as pessoas, valorizar as amizades, valorizar a sua família, valorizar aquele que está de fora. Eu fiquei vendo aqui Ana recebeu esse presente e ela foi contar para os outros. O real sentido da vida está em compartilhar esse amor, essa boa nova de Jesus. Falar para as pessoas, como Ana fez, olha, acabei de ter uma experiência, eu vi o Salvador. Olha, o Salvador chegou. Você contar as suas experiências de forma simples, não precisa ter conhecimento teológico, não. É só falar da experiência que você tem. Só que a gente é tão voltado para dentro, para a nossa vida, que a gente esquece. A gente não se liga de ter essa mesma motivação que Simeão e Ana tinham. Então, essa noite é uma oportunidade de nós finalizarmos essa semana de 2023, virando algumas chaves dentro de nós. Chaves de consagração, de buscar mais a Deus, não importa o que os outros vão pensar. O mundo vê as coisas de um jeito. O mundo tem os seus valores, os seus padrões. Só que tudo isso aqui vai acabar numa hora. E nós vamos ficar para sempre. E eu quero muito ser como Simeão e Ana e perseverar. Estar no lugar certo, na hora certa, quando ele voltar. Porque ele vai chegar. E eu espero tanto esse dia. Ele vai chegar e eu quero estar lá. Seja ressurgindo dos mortos, e quem estiver morto na hora que ele chegar vai ressuscitar primeiro. Vai ser uma doideira. Aí depois, aqueles que estão vivos serão arrebatados. Tem muitas pessoas que não creem. Eu vou dizer para você que eu não creio, eu tenho certeza absoluta. E o meu foco está nesse dia. Porque passando pelas provas e chegando até lá, depois é só festa. Eu tenho certeza disso. Eu quero perguntar para você, você tem essa certeza? Jesus vai chegar de novo. E é para você estar lá. Naquele dia, naquela hora, no lugar certo, do jeito certo, tendo essa experiência maravilhosa de estar com o Salvador. A partir dali, a partir daquele dia, ele não vai ser mais o teu Salvador. Sabe por quê? Porque a salvação já terá passado. Ele continuará sendo o teu Senhor por toda a eternidade, porque não vai precisar mais de salvação, porque a salvação já foi realizada a partir daquele dia. E é nesse momento que eu quero chegar. E esse dia a gente celebra esse momento. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto esse dia ainda não chega, nós vamos caminhar com esse coração em nome de Jesus. Com esse coração observando as coisas simples em nome de Jesus. Que você olhe para o seu marido, para a sua esposa e procure as coisas boas. Que você olhe para os seus filhos e procure as coisas boas. Que você valorize, que você elogie, que você valorize os seus irmãos, valorize estar no meio do povo de Deus, como Ana fazia. Que você busque viver de forma simples no seu coração. No seu coração. Não sendo influenciado
pela expectativa desse mundo que vive pelas coisas que vão passar, que vive colocando como princípio e padrão coisas que perecem, que por causa disso perdem detalhes, momentos de estar com os filhos, perdem momentos de criar boas memórias com a família, perdem oportunidade de dar mais um abraço e dizer eu te amo, mas com você não, em nome de Jesus. Ah, mas eu fui criado de um jeito, não importa. Você tem boca, então nada te impede de falar eu te amo. Diga eu te amo. Então olha para a pessoa do teu lado aí e fala aí, em nome de Jesus eu te amo. Uma coisa boa. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado? Dá um abraço aí, dá um abraço. Diga eu te amo em Jesus. Coisa boa demais. Deus é bom demais. Como é bom isso. Nós vamos terminar daqui a poucos minutos abraçando aqui uns aos outros. Esses momentos são preciosos. Você vai estar amanhã com alguém comemorando aí essa época do Natal. Nascimento de Jesus, hein, gente? Não é Santa Claus, não é Papai Noel, não é Nicolau. É Jesus. O padrão desse mundo é gorrinho vermelho, né? Que não tem nada a ver com Jesus, certo? Então, você pode estar lá no meio, está tudo certo, mas abençoa, fala do amor de Jesus. Aproveita o espírito de Natal e fale do real Natal, que é o nascimento de Jesus. O quão importante é isso, nós lembrarmos dele, porque seria ruim, né? Você, no teu aniversário, você saber que o teu aniversário está sendo comemorado no dia errado, meses depois, e ainda dá um crédito para outra pessoa. Fala que é teu aniversário, a festa é tua, mas dá um parabéns para outro. Ia ser ruim, né? Já percebeu que o mundo faz isso? Não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu? Foi lá entre setembro e outubro? E ainda colocam outra pessoa, que tudo isso é comercial, né? Tem um histórico sobre isso. Antes era religioso e político, passou a ser comercial, certo? E hoje tira-se o foco de Jesus. Você percebe que pouco se fala dele. Isso é proposital. Mas você não. Você vai estar com a mente correta, com o coração no lugar certo, olhando para Jesus e aproveitando as oportunidades para expressar o amor nas coisas simples. Amém? Que assim seja. Seja usado por Deus, como Ana foi usada por Deus aqui para levar esse amor. Faça como ela. Fale desse amor. Fale da salvação. Fale do que você está experimentando que ninguém pode tirar. Fale do que você já experimentou e como é bom estar com Jesus. E como é bom celebrar o nascimento dele, que é o nosso Salvador e Senhor. Quando Jesus chega, e ele chegou naquele momento, Simeão, ele abre o coração naquela canção, naquela bênção. Ele fala que Deus poderia levar ele, porque ele já tinha visto o Salvador. Você parou para pensar na profundidade disso? A gente vive com tantas expectativas. Será que Jesus, como era para Simeão, é realmente o seu maior tesouro? Olha só, Simeão não tinha Jesus ainda. Ele ansiava pela chegada do Salvador. Ele experimenta aquele momento. Gente, nós podemos ter Jesus todo dia. A questão é, nós damos valor para isso? Aqueles que já foram apaixonados e casaram com a pessoa pela qual era apaixonada. E tem uns aí que estão apaixonados e que estão pensando em chegar nesse ponto. Sim ou não? Enquanto nós não casamos, como é que fica o nosso coração? Nós queremos estar com aquela pessoa todo o tempo, não é verdade? Arranjamos motivos para estar perto. Nós damos um jeito, nós ansiamos estar ali. Mas e depois que casa? É a mesma coisa, né? Em nome de Jesus. Essa noite vai virar uma chave nesses casais aqui. Aleluia. Vocês vão
entrar num nível de casamento que vocês vão ansiar estar mais perto um do outro. Porque a visão vai mudar, vai observar as coisas mais simples, vai agradecer por tanta coisa boa que tem e não vai deixar com que o mundo entre na tua cabeça e fique só olhando as coisas ruins, comparando com os outros. Para com esse negócio. Manda essa ideia embora em nome de Jesus, mas valorize a pessoa que está do seu lado. Porque depois que casa, você já tem a pessoa do teu lado e às vezes não se dá importância. E com Jesus, às vezes, é a mesma coisa. Nós podemos ter Jesus todo dia, toda hora. E às vezes a gente não dá importância. Mas você vai dar. Em nome de Jesus, amém? Vai mudar algo no teu coração nessa noite. Essa noite, é hoje. Está já mudando algo no seu coração. Essa palavra está vindo como uma espada de dois gumes, separando alma e espírito, trazendo vida ao teu coração, levando você a um novo degrau, porque Jesus já chegou e está aqui. E Ele ainda, mais ainda, melhor ainda, vai voltar para nos buscar. E nós vamos estar lá, naquele dia, naquela hora, por direção do Espírito Santo, aprendendo aqui, enquanto Ele não chega, a estarmos com Jesus, aonde Ele está, aonde o Espírito Santo direcionar, cada dia, discernindo, com o coração em Deus, consagrado em Deus, colocando Ele em primeiro lugar, se consagrando com orações, com Jesus, com jejuns, com serviço, com amor, com essa expectativa no coração, que essa expectativa agora venha a ser carimbada no teu espírito e você viva agora, a partir de hoje, em nome de Jesus, com essa expectativa queimando no teu coração, lembrando disso quando as coisas estiverem tribuladas, lembrando disso quando você estiver se distraindo e se desviando do propósito, do caminho, quando a alma estiver aflita com tantas dificuldades e desafios que a vida tem, você vai lembrar, Jesus está comigo. Eu tenho o Salvador do mundo e eu sei que esse tempo vai passar. Tenho certeza. Vai passar ainda nessa vida. E melhor ainda, depois por toda a eternidade, quando aqui nós já não estivermos mais. E esse tempo vai chegar. Que essa expectativa venha a ser o norte da sua vida. Que essa mesma motivação venha a ser a sua motivação de viver intensamente para Deus cada vez mais. O que você precisa fazer para se entregar mais para Deus? Você é como Ana, que viveu uma vida de entrega, de orações, de jejuns, de serviço a Deus, de se entregar para Deus, de ter Ele como prioridade de verdade. Faça essa avaliação. Expectativa, motivação e hábitos. 3 palavras que eu quero encerrar aqui nessa noite. Expectativa, motivação e hábitos. Você ser guiado por essa expectativa, motivado em crescer nessa condição e mudando hábitos para crescer nessa direção. Que 2024 seja melhor ainda que 2023. No seguinte aspecto, de você mudar, tomar decisões de transformação e de mudança para se aproximar desse estilo de vida, de viver uma vida espiritual, uma vida de uma pessoa que certamente vai viver diferente dos outros, mas vai perceber, vai discernir aquilo que os outros realmente não vão discernir. Em nome de Jesus, eu quero declarar que Jesus é revelado. Jesus, como foi para Simeão e Ana, ele é revelado aos que têm essa expectativa como eles mostraram. Jesus é revelado para quem tem essas motivações. Jesus é revelado para quem cresce nesses hábitos.
Jesus é encontrado nas coisas simples. Jesus é encontrado muitas vezes em lugares imprevisíveis. Jesus vai falar com você através de pessoas que você não espera. 2024 será um ano diferente. Vai ser um ano muito diferente. Eu quero profetizar na sua vida que será um ano da edificação, daquilo que Deus quer construir na sua vida pessoal, na sua família, nos projetos, nos planos, aqui nessa terra e mais ainda por toda a eternidade. Jesus chegou, Ele continua com a gente e Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos terminar esse ano glorificando a Ele, celebrando essa dádiva que Simeão e Ana tiveram e que nós temos também. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé.